Olá, pessoal. Que bom que vieram. Eu sou Lorax e pelas árvores falo. Vou dizer uma coisa e depois me calo. A história que agora vão assistir aconteceu sim, posso garantir. Há mais nessa história do que podem pensar. Então prestem atenção, eu já vou explicar. Por onde começar? Que tal Era uma vez... Quantas vezes você já ouviu uma história que começa assim? Vamos fazer diferente. Já sei, olha só. É assim que se começa um filme. Não, acho que não. Eu já vi isso em algum lugar. E você? Não. O livro não. Quem não conhece essa de abrir o livro? Fecha o livro, assim não dá. Vamos fazer o seguinte. Eu vou voltar até o dia... Por onde eu começo? Começa do início. Já é, então... Senhor, meus irmãos, nesse momento eu queria relembrar os 10 anos da nossa igreja. Hoje é aniversário de 10 anos, 2013, inauguração da nossa igreja. Vem as minhas lembranças aí de lá de 2013, no momento no qual a gente estava ali todos desigrejados e em cobranças em cima de nosso pastor, que hoje é esse pastor abençoado que cuida da gente, nossa pastora abençoada também. E agradecer a Deus por tudo que Deus fez nesses 10 anos, pelos cuidados que Ele teve com nós, no início da nossa luta, ao qual naquele momento eu fui uma das pessoas que eu cobrei muito do nosso pastor, que os irmãos precisavam de igreja, precisavam congregar em algum lugar, e nós estávamos todos perdidos na rua, não sabia o que fazer. Eu com uma nova conversão, não sabia o que fazer. Na época que nós começamos o ministério, na época que tudo aconteceu, a gente ficou angustiado, sim, a gente ficou perplexo. Porém, a gente sabia da certeza que Deus estava conosco. Isso era fato. Isso nunca fugiu do nosso coração, que Deus sempre estava conosco. Que tudo que fosse acontecer, era permissão de Deus. Tudo estava na mão de Deus. Foi um ministério que nós começamos com muita oração, com muita sede de Deus. A gente tinha sede de Deus. A gente queria mais de Deus, mais e mais e mais. E para a graça de Deus, Jesus tocou no coração do nosso pastor, que naquele momento falou, não, nós vamos realmente abrir um ministério. E aí foi ali que começou as vitórias, né? Ali começou a gente começar a se reunir, com instrução do nosso pastor, se ajudando um ao outro, naquele momento, em poucas pessoas, no Jardim do Bordado. Começou num salão pequeno, no Jardim dos Bordados, do lado de um bar, depois da confirmação que o pastor Jean teve de Deus, através de muita oração, muito jejum, muita busca. Aí Deus falou grandemente, confirmou o ministério. E a partir desse momento, a gente começou ali no Jardim dos Bordados mesmo, o salãozinho que a gente alugou, né? E ali, naquele domingo, ao qual nós não teríamos mais, depois daquele último culto que estávamos no último ministério, que cada um foi para o seu lado, e aí o nosso pastor definiu naqueles dias, abrir um novo ministério. E num domingo tivemos um culto e fomos atrás do prédio. Foi eu e o pastor atrás do prédio, já ficou fechado esse prédio no domingo, para a graça de Deus. Ao qual em uma semana nós conseguimos
todos nós em equipe, né? Porque sempre essa igreja foi em equipe, graças a Deus. Conseguimos correr atrás de tudo, correr atrás de cadeira, som, instalação, pintura. E ali naquela meia correria, conseguimos em uma semana inaugurar a nossa igreja. Foi benção. Os cultos eram poucas pessoas. A gente não tinha experiência, mas aonde tem joelho dobrado, aonde tem busca do Espírito Santo, Deus age. Porque foi aquele começo que Deus colocou pra gente ver a mão dele em tudo. Porque não era o tamanho da igreja, era a presença de Deus, era o quanto Deus operava naquele lugar. Era inacreditável como Deus operava naquele lugar. E os cultos eram bênção, era fogo puro. E, para a graça de Deus, estamos aí até hoje, firme e forte, crescendo cada vez mais na presença de Deus, porque Deus tem um chamado tão grande na vida dos nossos pastores, que desde lá daquele começo, a batalha foi muito grande. Às vezes ele meio sozinho, mas sempre batalhando com Jesus Cristo, Jesus ajudando ele. No ano de 2014, as bênçãos divinas do Senhor foi tão grande para conosco, que nós precisamos sair do Jardim dos Bordados para mudar para um outro prédio maior, porque Deus estava enviando tantas almas para nós, Deus estava nos abençoando de uma forma tão extraordinária, que nós iniciamos em 2014 num prédio ali no Jardim São Paulo, onde foi realmente um boom do nosso ministério. A igreja cresceu muito aqui naquele lugar, onde ali nós vimos muitas coisas lindas e maravilhosas que Deus concedeu para nós. No ano de 2016, a gente estava instalado no prédio no Jardim São Paulo e a necessidade da igreja foi muito grande. Eram muitas almas chegando, eram muitas pessoas vindo para a igreja e nós precisamos descer para um barracão maior no mesmo bairro, no Jardim São Paulo. Então nós descemos algumas quadras abaixo, num barracão bem grande, para tentar acomodar melhor a igreja e fazer o avanço do ministério. No ano de 2017 foi um ano muito difícil para mim e para a pastora, onde nós até pensamos naquele ano em fechar a igreja, mas Deus deu uma reviravolta tão grande no nosso ministério. Precisamos tomar algumas decisões difíceis. Deixamos um grande prédio que nós estávamos no Jardim São Paulo e subimos para um prédio um pouco menor ali no Jardim América, aonde Deus fez um grande recomeço no nosso ministério. E esse recomeço, ele foi tão grande que a gente vê as mãos do Senhor até nos dias atuais dos dias de hoje. No ano de 2021, a gente estava instalado na igreja de Jardim América e o crescimento do ministério foi tão grande, irmãos, que nós vimos a necessidade de ir para um barracão maior. Então nós saímos do Jardim América no mês de julho de 2021 e nós fomos para o Jardim São Domingos, que é onde nós estamos até hoje, onde a mão de Deus para nós estarmos neste lugar foi tão forte e nós vemos o trabalhar dele na igreja e no ministério até os dias de hoje. A paz do Senhor, irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos vocês. Em início eu quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, por tudo que Ele nos colocou nas nossas vidas. E uma das coisas que Ele colocou nas nossas vidas foi esta igreja que hoje está fazendo 10 anos de procedência. E graças a um nosso pastor, a pastora e aos irmãos nós conseguimos assimilar muitas coisas. E graças ao pastor Jean, nossa caminhada está sendo uma bênção. E eu creio sim que para todos aqueles que creem em Deus e que entregam suas vidas ao pastoreio, serão gratificados. Amém? Eu agradeço muito pelo convite e estamos aqui, em nome de Jesus. Amém? A paz do Senhor, meus irmãos, pastor, pastora Paola. Eu também só tenho que agradecer, né, pela oportunidade que nós tivemos de estar aí junto com vocês, né, nessa caminhada logo de início, que foi assim uma caminhada árdua, foi bem difícil mesmo, mas para a honra e glória do Senhor, hoje completando, não sei se é exatamente hoje, mas completando 10 anos de existência. Então não foi em vão,
tudo que foi construído lá atrás, né? E nós agradecemos mesmo de coração ao pastor, à pastora, por ter continuado aí nessa caminhada, embora nós não estejamos mais, né, congregando juntos, mas essa igreja vai estar sempre no nosso coração, porque aprendi muito, muito mesmo com a igreja, com o pastor, com a pastora, e isso é muito edificante para nós, né, que estamos aí na caminhada. Tivemos luta, todo mundo tem a luta, mas a vitória a gente está vendo agora. Então eu só tenho que agradecer ao pastor, à pastora e todos os irmãos e irmãs que nos ajudaram também nessa caminhada. Que Deus continue abençoando o pastor, a pastora e toda a igreja. Um abraço a todos. A paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Estou tendo a oportunidade de poder falar um pouquinho da Dona Aparecida, né? Que é uma das membros que ajudaram a construir esse ministério. Tanto que quando Deus foi direcionando o coração do nosso pastor para que ele começasse esse ministério, depois de um tempo de oração, né? Buscando uma confirmação, teve uma reunião dos obreiros, né? Na minha casa, que antigamente eu morava com a minha avó, né? E eu me lembro, porque eu ainda era muito pequeno. Posso falar, irmãos, que ela era uma mulher de muita oração. Realmente a gente via que era uma mulher de Deus. Tudo que ela fazia, ela sempre buscava a confirmação de Deus. E sempre, mesmo nos piores dias, depois que ela ficou doente, que ela teve AVC, Alzheimer, ainda assim, se existia algum momento que trazia alegria para ela, era quando ela estava na casa do Senhor. Desde o começo, ela sempre se dedicava à obra, sempre orando, buscando, servindo a casa do Senhor. E eu acredito que se ela estivesse aqui hoje, ela ficaria muito feliz e muito alegre de tudo que aconteceu. Porque mais do que um ministério duradouro, a gente tem um ministério que tem feito grandes coisas, né? E que esse seja só mais uma parte de tudo aquilo que Deus tem na vida de todos nós. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. O Espírito Santo colocou esses versículos no meu coração porque na época que nós começamos o ministério, na época que tudo aconteceu, a gente ficou angustiado, sim, a gente ficou perplexo, porém a gente sabia da certeza que Deus estava conosco. Isso era fato. Isso nunca fugiu do nosso coração, que Deus sempre estava conosco. Gente, hoje os professores que estão como professores hoje eram todos crianças ali ainda, né? E hoje estão firme e forte aí ajudando, nos ensinando aí, graças a Deus. E assim será daqui para frente, porque o nosso pastor, nossa pastora, tem um chamado para um grande ministério. E muitas são as ovelhas que vão vir ainda. Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade. É lógico que a obra tem que crescer. A igrejinha pequena ficou. Por quê? Porque Deus tem uma promessa. Crescei-vos e multiplicai-vos. Para o futuro do nosso ministério, nós temos que pensar de maneira bíblica, irmãos. O ide do Senhor, ide pregar o Evangelho, nós temos que crer nele, que a gente precisa levar esse Evangelho a todas as pessoas que precisam ouvir a palavra. E eu creio que a expansão desse ministério, ela será gigantesca. Hoje nós estamos firmados muito bem aqui na cidade de Ibitinga. Hoje nós estamos com uma estrutura fortíssima para avançar, com pessoas capacitadas, pessoas determinadas e um Deus maravilhoso que está trazendo um avivamento muito grande para que tudo isso aconteça. Eu creio que no futuro nós teremos igrejas em todos os estados e fora do nosso país, para que realmente nós possamos alcançar o maior número de almas que o nosso Deus espera de mim e de você. Grande abraço, fica com Deus. E nos faltaria tempo para mencionar tudo o que Deus operou nesses últimos anos, da chegada dos irmãos Braz, Angélica e família, da abertura da Igreja do Jardim Verona e de tantos outros eventos que influenciaram a nossa igreja. Mas o que nunca podemos perder de vista é o coração grato, pois até aqui nos ajudou o Senhor. Eu ouço
distância pra mim, eu vou seguir.